Sejam muito bem-vindos, amigos queridos, para mais uma reflexão do nosso grupo de estudos espíritas Missionários da Luz. Meu nome é Lívia e hoje nós vamos conversar sobre um tema muito interessante, dando continuidade aí nas nossas reflexões que a gente intitulou de Vacinando o Nosso Espírito, né? Porque são reflexões sobre pequenas atitudes do nosso dia a dia que podem prevenir muito problema aí, podem prevenir bolas de neve que vão crescendo através com início em pequenas coisas, mas que podem gerar grandes consequências, para que a gente possa se fortalecer, sendo mais vigilante nas nossas atitudes. E o tema de hoje, como eu disse para vocês, que era muito impactante aí no nosso dia a dia, é sobre a questão do domínio da nossa voz. Como o modo como a gente articula o nosso falar, e às vezes não é exatamente a palavra que é dita, mas o tom com que ela é falada. Como que isso impacta com as pessoas que estão ao nosso redor, com aqueles que estão nos escutando. Vocês já passaram por alguma situação em que você fala alguma coisa que às vezes nem é tão ruim, nem é tão pejorativa, mas que você usa um tom alterado de voz e a pessoa fica angustiada, fica triste, fica brava, colocando às vezes situações que poderiam ser evitadas? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, dando sequência aí para as nossas reflexões baseadas no livro Sinal Verde, de André Luiz, em que ele vai dar essas dicas aí, essas orientações para a gente melhorar aí o nosso dia a dia. E no capítulo intitulado Nos Domínios da Voz, o André Luiz nos faz o seguinte convite. Ele fala: observe como vai indo a sua voz. A voz é dos instrumentos mais importantes na vida de cada um. Porque a nossa comunicação, ela se dá de várias maneiras, né, meus amigos? Ela se dá nas atitudes, ela se dá no olhar e ela se dá no tom de voz. Não é apenas, como nós já dissemos, a palavra, o que nós falamos, mas o modo como nós emitimos isso. E o André Luiz nos explica nesse capítulo tão maravilhoso que a voz de cada pessoa, a voz de cada um de nós está carregada pelo magnetismo dos seus próprios sentimentos. E é fácil da gente perceber isso, porque o nosso tom modifica quando nós estamos com raiva, quando nós estamos com ironia, quando nós estamos com amor e doçura. Reparem bem, quando nós vamos conversar, por exemplo, com os nossos animaizinhos de estimação. Vem lá o cachorrinho, se você falar alguma palavra ruim para ele, vamos por um exemplo assim, você falar uma coisa, uma bronca, mas falar em tom de meiguice, oh, meu amor, vou te deixar de castigo. Olha só, o cachorro ele não entende a palavra exata que nós falamos, mas ele entende o magnetismo emitido. Ele fica feliz, ele vem todo se aconchegando com a gente. Se até os animaizinhos conseguem perceber esse magnetismo, quem dirá nós, os humanos, né? Então, a gente começa a entender a importância de, além de escolher a palavra certa para falar no momento adequado, ter essa vigilância, que nós tenhamos também vigilância no tom que nós emitimos isso, no sentimento que nós emanamos através da nossa palavra, porque ela vem sim carregada do nosso magnetismo pessoal. E o André Luiz nos chama a atenção também sobre o nosso tom, para não falar nem tão alto, de maneira que assuste as pessoas, e nem tão baixo, de maneira que ninguém nos ouça, né? Porque essa é uma coisa que às vezes é até difícil para algumas pessoas que estão acostumadas, e eu falo por mim, descendência italiana a gente costuma falar um pouco mais alto no tom, e a gente começa a perceber a importância de começar a se policiar para não assustar quem está ao redor, controlar o tom da voz, mas também não falar ali tão baixinho, e isso é comum às vezes quando a pessoa está querendo fazer alguma coisa, seja comunicação mediúnica, seja conselho do bem, às vezes a pessoa acha que tem que falar baixinho, manso, tem que ser manso, mas de uma maneira que a pessoa que está com a gente conversando escute também. Então ele fala, nem tão alto que assuste, nem tão baixo que crie dificuldade a quem ouça. E sempre é aconselhável, segue o André Luiz nos explicando, repetir com paciência aquilo que já foi dito para o interlocutor, quando necessário, sem alterar o tom de voz, entendendo-se que nem todas as pessoas trazem audição impecável. Quer dizer, às vezes a pessoa não entende, às vezes a pessoa não escuta direito aquilo que foi dito e a gente começa a alterar o tom de voz e falar meio gritado, impaciente, meio bravo.
Isso é muito desagradável para quem tem o problema, porque imaginem vocês, você está com uma dificuldade, você não entendeu, você não ouviu a pessoa que ela falou, mas você está com interesse em entender o que ela falou, você não escuta, fala o quê? E a pessoa chega aos berros. Isso quando não vem até com comentários mais desastrosos ainda, que o André Luiz também fala para a gente evitar. Ele fala assim, ó, quem não dispõe de facilidade para ouvir, nunca diga frases como esta. Você tá surdo? Você quer que eu grite? Quantas vezes você quer que eu fale? Ou já cansei de repetir isso. A gente tem que tomar cuidado, porque isso não é raro de acontecer, principalmente entre aqueles que nos são mais próximos, que a gente tem mais intimidade, né? Em que a gente joga uma dessas. Nossa, tá surdo? E às vezes a pessoa tá com um problema mesmo. E isso é extremamente desagradável, isso é extremamente doloroso. Vejam só, como essas coisas aparentemente banais e corriqueiras do nosso dia a dia pode gerar ali um machucadinho no coração de quem sofre com isso. Pode gerar aí uma desarmonia que vai abrindo caminho para tantas outras ligações perniciosas, né? Lembrando que a gente fala tantas vezes em fazer o bem, em nos ligar aos espíritos, nos ligarmos, né, aos espíritos de luz. E quando a gente fala sobre isso, a gente tem que lembrar também que isso envolve buscar harmonizar com aqueles que estão ao nosso redor, buscar não derrubar quem está ali às vezes. A gente não sabe o que a pessoa traz no coração. E às vezes ela já está tão sofrida, tão judiada por situações que ela está passando e que nós não sabemos. E aquele nosso gesto impensado, aquele nosso tom de voz deselegante, ruim, pode ser a gota que faz transbordar um copo d'água e que põe a pessoa em desespero, que põe a pessoa em descontrole. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para que nós sejamos agentes do amor, da paz, da serenidade e não da confusão, da discórdia, né, da malevolência. E o André Luiz ele segue nos orientando o seguinte: a voz descontrolada pela cólera, no fundo, é uma agressão, e a agressão jamais convence. Porque a gente às vezes tem na nossa cabeça que a agressão é você chegar, xingar, esbofetear alguém. Ele fala, não. Às vezes só a voz descontrolada, o tom descontrolado, quando a gente está com raiva, quando a gente está com cólera, né? Que a gente sai gritando às vezes. Ele fala, isso já é uma agressão. A gente nesse momento já está emitindo vibrações violentas ali para aquela pessoa que podem sim levá-la a ter até sintomas físicos. Quantas vezes após um surto de raiva, de cólera, a pessoa não fica ali com dor de cabeça, desequilíbrio mesmo, angústia, tristeza, né? E às vezes isso começa por um tom descontrolado na voz, por uma falta de vigilância de quem a emitiu e também de quem a recebeu. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses pequenos detalhes do nosso dia a dia. Falamos tanto em um mundo de regeneração que queremos ver, que queremos viver em um mundo de regeneração, imaginando que ele se dará por grandes coisas, por grandes obras, mas a gente tem que sempre trazer na nossa lembrança que as grandes obras se iniciam dos pequenos detalhes que as fazem ser grandes num todo. Então a gente tem que começar a prestar muita atenção nisso. E o tom de voz é uma dessas pequenas coisas que geram essas grandes coisas futuras, para o bem como para o mal. E o André, ele segue aí ensinando a gente, nos orientando, para que conversemos com serenidade e com respeito, colocando-se sempre no lugar da pessoa que ouve e educando nossas manifestações verbais com mais segurança e proveito. Essa regra é uma regra de ouro, né? Sempre que a gente busca fazer algo por outra pessoa, por alguma situação, a gente sempre se colocar no lugar do outro, né? E isso tanto quando a gente vai emitir a nossa voz, né? Que a gente está às vezes descontrolado, querendo gritar, querendo falar de maneira ruim, de maneira que possa induzir o outro ao sofrimento, quanto também quando a gente recebe isso do outro. A gente tem que sempre buscar se pôr no lugar do outro. O que leva ele a fazer isso? É uma dor muito grande? Para dor muito grande, a gente tem que acolher, tem que respeitar. Ou é realmente uma maldade, uma malevolência do outro? Quando for realmente uma maldade do outro, a gente tem que se lembrar que se trata de doença da alma.
E ao invés da gente se contaminar e sair gritando, prejudicando também, a gente deve tratá-lo como um doente mesmo. Se a gente não pode, de repente, fazer algo de imediato para ajudar, que não prejudiquemos ainda mais aquela doença, aquela ferida. Que possamos nos recolhermos e fazer uma oração por aquela pessoa, ao invés de entrar num bate-boca, num conflito desgastante desnecessário ali, né? Então, saibamos ter esse cuidado, saibamos ter serenidade e respeito nos nossos diálogos, no modo como nós utilizamos aí a nossa voz. E o André Luiz, ele encerra esse capítulo que nos traz tantas dicas, tantas orientações que vêm para fortalecer realmente, como que vacinando o nosso espírito. Ele diz o seguinte: em qualquer telefonema, recorde que no outro lado do fio está alguém que precisa da sua calma a fim de manter a própria tranquilidade. E essa última orientação, essa última dica que o André Luiz nos traz, ela é muito preciosa, ela é muito valiosa para o momento que nós estamos vivendo agora, de pandemia, em que é difícil a gente encontrar pessoalmente os nossos afetos, os nossos amigos, os nossos amores, né? Que a gente saiba através dessas comunicações que agora cada vez mais se dá através de telefone, através de mídias, que a gente possa ter esse cuidado de lembrar que do outro lado da linha tem uma pessoa que precisa sim da nossa serenidade, da nossa tranquilidade, para que possa também ter ajustada, ter melhor definida aí a sua calma, a sua tranquilidade. Então, meus amigos, dentre os vários instrumentos, as várias habilidades que a espiritualidade nos abençoa no nosso dia a dia, para que nós possamos servir ao bem, servir ao amor, para que nós possamos ser, sim, discípulos de Jesus aqui na Terra, embora sejamos imperfeitos ainda, está a nossa voz. Que nós possamos usar esse instrumento divino com muito amor, com muita serenidade, com muita cautela, para que possamos não prejudicar os que estão ao nosso redor, não induzir a mais desequilíbrio ainda do que aquele que já está acontecendo, já está se apresentando no mundo em que nós estamos vivendo, mas que possamos usar esse instrumento valioso e abençoado que é a nossa voz para levar harmonia, para levar amor, para levar serenidade, entendimento aonde quer que nós estejamos. Que Jesus nos abençoe a todos em mais esta semana iluminada. Muito obrigada pela companhia de vocês em mais esta reflexão e nos vemos na próxima reflexão.